Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder a 3 questões básicas, essenciais para você saber a respeito de farmácias aqui em Portugal. A primeira questão, vou falar a respeito das principais diferenças entre a farmácia de Portugal e do Brasil. Quais são as principais diferenças? Tá? É algo que você precisa saber. Também vou falar a segunda questão, qual é o nome do seu remédio aqui em Portugal? Você sabia disso? Que pode ter diferença do nome do seu remédio para o nome do remédio aqui em Portugal? E também há maneiras de se verificar esse nome? Então vou passar isso para vocês, é algo muito relevante para vocês. E a terceira questão é, você estando no Brasil, pode usar a sua receita brasileira em Portugal? E além disso, quais são os detalhes que você tem que ter cuidado, quando você traz uma receita do Brasil para Portugal? Então vou responder todas essas questões para vocês nesse vídeo. Vamos lá, a primeira questão a respeito das diferenças da farmácia de Portugal para o Brasil. A primeira coisa que eu posso falar para vocês é a respeito da identificação das farmácias. Aqui em Portugal, todo local que tem farmácia, seja dentro de um centro comercial, de um shopping ou na rua, vai ter um letreiro luminoso, geralmente ali verde, piscando, passa ali escrito farmácia, muito fácil de você localizar. É algo que é totalmente diferente do Brasil, porque às vezes a farmácia é uma portinha pequenininha que você entra aí e você tem acesso à farmácia. Nem toda farmácia é grande, espaçosa, tem aquele estacionamento, coisas que são relativamente comuns no Brasil em grandes redes de farmácia. Aqui, então, eles chamam a atenção através daquele letreiro verde, e é fácil de visualizar e encontrar uma farmácia. A segunda é a questão do atendimento farmacêutico. No Brasil, ao menos a minha experiência, por todos os anos que eu já vivi no Brasil, quando você chega para o farmacêutico e fala para ele, por exemplo, estou com uma dor assim, ele não te passa o nome do remédio, ele não te receita o remédio, ele não te indica o remédio. Aqui em Portugal é diferente. Você chega aqui e você fala para ele, estou com uma dor assim, assim. Aí ele te indica, ele fala, olha, esse remédio é bom, faz tal dosagem, ele anota até a dosagem, as horas que você tem que tomar esse remédio. E isso eu achei muito diferente, realmente uma diferença muito grande com o Brasil. No Brasil é proibido fazer isso, o médico que tem que passar. Fora isso, você que tem que escolher mesmo os remédios que não precisam de receita no Brasil, você tem que escolher o remédio que você quer, a marca, o composto, você vai lá e só paga. O farmacêutico não pode indicar. Aqui em Portugal, eles indicam. Outra diferença aí que eu também percebi é que comprando com receita aqui em Portugal, você ganha desconto, você pode ganhar desconto no medicamento, através de uma coparticipação, parece também que é questão de abatimento de impostos. Então tem diferença e isso pesa bastante no bolso, porque remédio em lugar nenhum é barato, gente. Aqui também não é barato, tá? Então vale a pena você ter uma receita portuguesa para comprar o remédio e usufruir desse desconto aí. Outra diferença também, quando você entra numa farmácia aqui em Portugal, você vai perceber de cara que é a disposição dos medicamentos. No Brasil, nós temos uma parte externa, ali de entrada, na frente do balcão, vamos dizer assim, muito extensa, muito grande, vende-se de tudo, e também vende-se vários medicamentos que você vai lá, escolhe, você pega e tal. Aqui em Portugal, isso é um pouco mais restrito. Muitas farmácias, a questão de medicamentos em si mesmo aqueles mais fraquinhos, medicamentos básicos e simples, ficam sempre atrás do balcão. Existem algumas exceções, existem sim farmácias que colocam alguns medicamentos ali na frente do balcão, só que na maioria das vezes, pelo que eu percebi, nas farmácias que eu entrei, a parte de medicamento, mesmo os mais leves, são atrás do balcão e você tem que pedir, E é uma diferença bem grande com o Brasil isso daí também. Sendo que também há uma certa restrição, uma restrição maior em relação a medicamentos aqui. Vamos dizer assim, alguns medicamentos que são vendidos no Brasil sem receita alguma, aqui já é necessário receita. Como, por exemplo, um anti-inflamatório qualquer aí, um anti-inflamatório básico para você tomar, que você está com uma enxaqueca, alguma coisa do tipo, alguma dor. Aqui anti-inflamatório é vendido com receita, Você não consegue sem receita. Dipirona, que é um remédio comum no Brasil, bem simples mesmo no Brasil, é vendido inclusive para criança até adultos e idosos, não tem contraindicação praticamente de dipirona, no Brasil. E aqui não, aqui é vendido com receita. Acreditem se quiser, dipirona é vendido com receita. E agora eu vou responder a segunda questão, que é qual o nome do seu remédio aqui em Portugal? Bem, algumas pessoas têm algumas necessidades e alguns medicamentos específicos,
Pode ser que seu medicamento seja vendido em Portugal, mas com um outro nome. Ou talvez ele não seja vendido em Portugal, né? Aquele composto específico, mas algum similar, algum outro, né? Então, como que você sabe isso? Como você pode pesquisar isso? Vamos colocar o exemplo da dipirona. No Brasil é dipirona, aqui não se chama dipirona. Aqui, pelo que eu pesquisei, o nome mais comum é nolotil. E o composto em si é o metamizol. Então, quando você chega numa farmácia, você tem que apresentar um nome correto ali, até para o farmacêutico saber, porque às vezes ele simplesmente não vai saber. Então, eu descobri esse site aqui para te ajudar, que se chama indice.eu. É um site bem simples, em que você vai acessar ali no menu, o menu medicamento. Depois disso, você vai em equivalências internacionais. E depois disso você vai selecionar o país. Você vai colocar o país de origem, que é, no caso, o Brasil. Vai colocar o outro país, né, de equivalência, que no caso é Portugal. E você vai pesquisar. Vou usar aqui um remédio que minha esposa costuma tomar, que é um anti-inflamatório, que se chama Flanax. E quando eu clico aqui, né, em Flanax, ele aparece diversos nomes comerciais aqui desse remédio em Portugal e também o princípio ativo, que é o naproxeno sódico, né? Então você tem certeza que é o mesmo medicamento e você vai poder comprá-lo ele aqui e até talvez solicitar pela marca ou pesquisar na internet os valores das marcas diferentes e esse tipo de coisa. Então essa é uma maneira que você pode verificar se o seu medicamento é vendido aqui, né? E qual é o nome dele aqui também. E a terceira pergunta que eu quero responder para vocês a respeito de farmácia é: a sua receita do Brasil é válida aqui em Portugal? Falando-se de maneira mais aberta, sim, sua receita é válida aqui em Portugal. Muitas farmácias aceitam a receita brasileira. Só que tem alguns detalhes, sempre tem alguns detalhes, né? É indicado que quando você esteja no Brasil e sabendo que vai vir para Portugal, pedindo uma receita para o seu médico, fale para ele, além de colocar o nome da marca do remédio, que geralmente os médicos receitam até a marca ali, que ele coloque também todo o composto daquele remédio. Então, eu vou colocar o exemplo do próprio Flanax. Se ele te recomendar, por exemplo, esse remédio, ele vai colocar lá Flanax, vai colocar naproxeno sódico tantas miligramas. Assim, chegando aqui em Portugal, vai ser mais fácil para o farmacêutico identificar isso e te dar o remédio. E eu dei o exemplo do Flanax, não foi à toa. Por quê? Porque anti-inflamatório aqui em Portugal precisa de receita. Você não vai comprar um Flanax aqui, né, um naproxeno aqui, por exemplo, sem receita. Tá? No Brasil, não. No Brasil, você fica naquela parte dos remédios que eu citei, na parte de fora do balcão, inclusive. Você vai lá, escolhe o Flanax, escolhe, inclusive, a dosagem de miligramas e paga. E comprou e foi embora e pronto, né? Se você tem um problema de enxaqueca e você precisa do Flanax para alguma coisa ou algum outro remédio, que mesmo que você compre sem receita no Brasil, vá ao médico no Brasil, enquanto você está no Brasil, peça a receita. Porque assim você consegue chegar aqui e continuar tomando esse remédio, ao menos no início, enquanto você não vai em médico português, né? Comprando com a receita do Brasil. E outro detalhe também, você comprando com a receita do Brasil, você, ok, tem direito ao remédio, só que você não tem direito ao desconto. Assim foi o que o farmacêutico, né, que eu perguntei algumas coisas, me disse que você não teria direito ao desconto de coparticipação com uma receita brasileira. Você tem acesso ao medicamento, mas você não tem acesso ao desconto. Se essa informação te ajudou, por favor, se inscreva aqui no canal e deixe seu like, ok? Forte abraço para vocês, até mais. Tchau!